Você que nos acompanha pela TV Câmara Uberlândia, estamos de volta com mais um Câmara Debate e hoje a gente vai falar sobre a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, aqui em Uberlândia, e também dar uma pincelada aí no mutirão das famílias que acontece no mês de maio. E para tocar esse assunto com a gente aqui, a gente convidou o coordenador da Defensoria Pública aqui de Uberlândia, o Dr. Cleiton Rodrigues Sabino Barbosa, e a gente queria muito agradecer a sua presença aqui mais uma vez, doutor. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente que agradece, né? A imprensa, ela é um dos parceiros muito importantes que a gente tem, porque a Defensoria ela tem crescido muito ao longo dos anos, né? A gente está aqui com alguns parceiros. O Poder Legislativo ele é super importante para nós, para todo mundo. E a gente cresceu muito, muito graças à Câmara Municipal aqui de Uberlândia, que é o primeiro lugar que a gente sempre faz o lançamento dos mutirões e que sempre acolheu e levou os nossos pedidos, que a Defensoria Pública ela é estadual, então ela é de obrigação do Estado, mas as pessoas moram na cidade. Então, o primeiro ponto que a gente sempre leva a informação dos mutirões é na Câmara Municipal. E através deles, eles levam o deputado estadual, o federal, os prefeitos anteriores e o atual sempre nos apoiou também. E para nós é um prazer estar aqui. A ICASO também está aqui com o senhor Antônio, é outra parceira importantíssima. A gente descobriu isso. Se a gente arrumar parceiros, a gente pode fazer sempre mais e melhor, e esse é o nosso intuito. Bom, então muito obrigado pela sua presença aqui, doutor Cleiton. E o telespectador vai ter a oportunidade de conhecer em detalhes assim, o que a Defensoria Pública tem para oferecer e qual a importância de se participar desse mutirão das famílias. Então, no decorrer do programa aí. E a gente agradece também aqui, o programa sempre tem um ou dois parlamentares e hoje conosco aqui o vereador Paulo César, PC, e a gente agradece mais uma vez a sua presença aqui, PC. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço a oportunidade, Fernando. Falar da Defensoria é fácil. Trabalhei como voluntário durante um ano na Defensoria, realmente a Defensoria faz parte, né, de todo acadêmico, todo profissional da área do direito. A gente reconhece esse brilhante trabalho que é feito pelos colegas. Estamos aqui para aprender um pouquinho mais. Agradeço a oportunidade. Bom, obrigado. E como o Dr. Cleiton disse, a ICASO é uma das maiores parceiras aí da Defensoria Pública e a gente convidou aqui uma pessoa que tem a ICASO na veia, né? Nem vestir a camisa, né? Tá no DNA mesmo, que é o senhor Antônio Naves, que é o presidente da Instituição Cristã de Assistência Social de Uberlândia. Muito obrigado pela presença do senhor aqui, senhor Antônio. Eu que agradeço, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Sempre falar da ICASO, eu emociono, porque a gente vai ficando mais velho, a gente emociona muito, mas a ICASO, na verdade, foi uma história da minha vida. Uma instituição que eu participei da fundação com 23 anos de idade e a gente sentiu todos os momentos de crescimento dela e voltei num momento difícil, mas graças a Deus, graças às pessoas de bem, a gente pôde recuperar a instituição. Hoje ela é uma instituição modelo nacional, uma instituição respeitada na cidade e faz um serviço bom. E, na verdade, é o seguinte, a parceria que se dá hoje com a Defensoria Pública nos envaidece muito e nos orgulha muito, porque hoje a instituição está junto com as autoridades, com o Ministério Público, a Defensoria Pública, é uma tranquilidade para a gente, porque eles participam lá dentro da gestão da instituição. Então, muito obrigado, senhor Antônio, e a gente vai descobrir aqui em detalhes também essa parceria, como funciona e, claro, como você, cidadão, pode se beneficiar dessa parceria. E, finalmente, aqui a gente agradece muito a presença do vereador Vilmar Rezende, que sempre está conosco aqui, um parceiro do nosso programa. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui, Vilmar. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer a Deus a oportunidade de estarmos juntos com pessoas tão ilustres como estamos aqui neste momento, né? Então, para nós é uma honra. Quero aqui saudar o Dr. Cleiton, um grande defensor que nós temos no estado de Minas Gerais. E Defensoria Pública, falar de Defensoria Pública para mim é um assunto, é uma entidade de super emoção, que eu diria, porque eu estou no meu 6º mandato na Câmara Municipal de Uberlândia e a gente seguiu todos os passos, né, junto aos defensores da cidade de Uberlândia, a sua criação, as suas implantações. Então a gente tem um respeito, um carinho muito grande pela Defensoria Pública e por todos os seus defensores, por tudo aquilo que presta em prol da nossa cidade de Uberlândia, do povo de Uberlândia. Quero saudar meu amigo, companheiro de Câmara, o vereador Paulo César, é um exemplar vereador na Câmara de Uberlândia. Quero saudar o Antônio Naves, é um presidente eterno, nós podemos dizer assim, da ICASO. ICASO é uma entidade que nós temos muito que agradecer. Uberlândia deve muito à ICASO e, sobretudo, aos seus dirigentes, né? Então, falar de Antônio Naves é dizer para vocês, é pessoa séria,
pessoa comprometida, e dizer que a ICASO, hoje, se nós temos os jovens aprendizes da cidade de Uberlândia, com tantos jovens aí trabalhando, tudo isso a gente deve à organização ICASO. Então eu estou aqui feliz, né, a você, Fernando, a toda a equipe, de participar e aprender um pouquinho com cada um de vocês. Aproveitar e dizer que nós estamos aí no ano de aniversário da ICASO, né, são 50 anos de história, né. Hoje nós tivemos a oportunidade de aprovar um diploma de honra ao mérito, até pelo vereador baiano, vereador Vilmar Rezende, vereador Carris e vários outros vereadores, até o PC que estava junto conosco, de prestar homenagem aí em breve a essa entidade pelos seus 50 anos de serviço prestado à cidade de Uberlândia. Então, parabéns. Muito obrigado. Bom, a gente vai começar já, como o assunto aqui é Defensoria Pública, a gente começa com o Dr. Cleiton e depois a gente passa para o seu Antônio para falar um pouco sobre a ICASO, enfim, no foco aí de como pode beneficiar a população e, claro, aí os nossos anfitriões aqui, os vereadores, depois a gente dá uma amarrada no assunto aí para casar o Poder Legislativo aí nesse contexto. Então, doutor Cleiton, eu queria que o senhor falasse rapidamente, aí o senhor começou dizendo que é um órgão do Estado de Minas Gerais, né? Todos os estados têm a sua defensoria, mas assim, a população, como que ela pode se beneficiar da defensoria, qual que é a missão, visão, valores aí de vocês e a função? É importante, porque acho que a coisa mais importante que existe, eu sou defensor público, sou professor, né? E a coisa mais importante é a informação. A gente estava conversando lá, até antes de começar o programa, a questão, ou o Brasil vai investir muito em educação, ou a gente vai demorar muito para mudar alguma coisa, né? A Defensoria Pública, junto com as outras instituições, ela é a mais nova, né? Quando você fala em poder judiciário, poder legislativo, poder executivo, na verdade não tem poder nenhum. Quando você, doutrinariamente falando em direito, na verdade, o poder ele é do cidadão. Nós que temos poder enquanto cidadão. Como a gente não pode parar a nossa vida para resolver os problemas, durante algumas centenas de anos, resolveu que tinha que ter algumas pessoas para representar a população. Então, o maior poder que nós temos é que a gente vai exercer agora no final do ano votando em algumas pessoas. Mas não basta apenas pensar e votar. Depois ela tem que acompanhar o mandato dessa pessoa. Então, eu como professor, eu explico para meus alunos que dentro dessa divisão de poderes, que na verdade não é poder, é função, quem está lá no legislativo, ele tem a função de legislar. E se eu dei o meu poder, cada cidadão dá o poder para ele exercer em nome do povo. Está escrito, inclusive, na Constituição Federal. Então, na verdade, nós temos funções. Dentro dessas funções importantes, o Estado, algumas coisas que ele acha muito importante, ele acha que o próprio Estado tem que fazer. Então, legislar tem que ser o Estado, do ponto jurídico tem que ser o Estado, e a Defensoria, nesse âmbito judicial, já é muito conhecido o Poder Judiciário, que é um poder muito importante. Tem o Ministério Público, dentro dessa tripartição, não aparece como poder, mas é um poder muito importante. E a Defensoria ela é a instituição mais nova que tem. E ela surgiu por basicamente dois motivos. Quando você fala no âmbito judicial, no mundo inteiro, o Poder Judiciário ele não cumpre prazo em praticamente nada. Nada, nada, nada. Apesar dos juízes e todo mundo que trabalha no judiciário, que não são apenas juízes, serem muito competentes, muito trabalhadores, não cumprem prazo. Então, para a população, isso fica muito ruim. Você querer alguma coisa que você sabe que você tem direito, mas você conseguisse em 2, 3, 4, 10. A população não consegue entender, voltando agora para um assunto de bastante momento, que é a questão política, que às vezes algum político corrupto, como que ele pode levar 10, 15, 20 anos para ser julgado? Ninguém consegue entender. Para tentar resolver esse problema, criou-se a Defensoria por dois motivos, basicamente. Na Defensoria, nós temos a lei nos dá alguns poderes para você resolver o problema sem uma ação judicial. Então, isso economiza muito tempo, muito dinheiro e vários outros detalhes. E o outro motivo da Defensoria ela dá assistência jurídica, não só apenas judicial, mas judicial e extrajudicial, para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Porque antigamente falava em pessoa carente. Não é a pessoa carente, é vulnerável. Porque às vezes ela é vulnerável porque por questões sexuais, por ela ser homossexual, às vezes ela é vulnerável porque ela é uma mulher que está sendo subjugada, apanha do marido, e ela pode ser vulnerável porque ela é carente também, tem pouca verba. Então a Defensoria ela surgiu para isso, para atender as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Independentemente de ser carente ou não. De ser carente ou não. Então, um dos critérios é a questão da carência. Um dos critérios é a questão da carência. A gente atende famílias cuja renda familiar não ultrapasse os 3 salários mínimos. Independente disso, tem algumas outras situações que a lei considera vulnerável. Por exemplo, hoje
Toda interdição. Interdição é quando alguém, a pessoa tem na família alguém que tem algum problema muito grave, às vezes de um problema mental, um problema físico, tem que fazer interdição. Toda pessoa que corre uma interdição contra ela, o processo tem que ser remetido para a Defensoria Pública para verificar se está tudo correto em função daquilo. Então a Defensoria surgiu para isso, surgiu para atender pessoas em situação de vulnerabilidade e numa tentativa também de resolver problemas sem ação judicial e que resolve de uma forma muito mais rápida. A Defensoria está muito aquém daquilo que ela gostaria de ser. Ela não atende hoje todo mundo que ela acha que deveria ser atendida. Isso faz algum tempo já. E por isso que vem, por exemplo, o Poder Legislativo, quando eu falo com meus alunos, por exemplo, ou com quem eu atendo na Defensoria, na minha visão, né, é o poder mais importante que tem. Ele é tão importante que você, por exemplo, Uberlândia, você tem um prefeito, você tem 27 vereadores, porque a legislação, o prefeito ele é subordinado à lei dos vereadores, eu sou subordinado a todos nós somos, inclusive eles também, os vereadores, o deputado estadual, o federal, esse é o poder mais importante. Ele é tão importante que ele é diluído. Existe uma coisa que eu gosto muito de falar, que eu, por exemplo, quando eu estou perto de algum político, eu trato com muito respeito, porque se você começa a tratar qualquer político com alguma falta de respeito, achando que ele é corrupto, é muito bom para quem é vagabundo, para quem é corrupto, porque parece que todo mundo é, e não é, isso não é verdade. A gente tem contato tanto aqui em nível municipal como estadual federal, e existem algumas pessoas que têm que ser punidas mesmo, mas se você começa a misturar, achar que todo mundo não presta, é bom para quem não presta. Isso é uma coisa que a gente tem que mudar. E a gente percebeu que precisava fazer mais coisas, precisava do apoio do Legislativo, foi aquilo que eu disse no começo. Né? Então, o primeiro lugar que a gente tinha era a Câmara Municipal. Lá atrás, quando a nossa sede parecia um açúcar aí na nossa cabeça, e as coisas foram mudando, hoje mudaram muito, 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 a gente agradece imensamente tanto ao Poder Legislativo como ao Poder Executivo, mas a gente percebeu que se a gente não fizesse parcerias, a gente ia ter... Porque não adianta... não dá para trabalhar sozinho. E a gente sempre buscou a Câmara Municipal e depois, no meio do caminho, conhecemos eu já conheci o trabalho da ICASO, não conheci o São Antônio ainda pessoalmente. E aí, no evento, nós nos conhecemos, a gente estava com dificuldade de tocar um projeto que é o Mutirão Direito a Ter Pai, porque a Defensoria ela não tem verba para pagar o DNA, por exemplo. E a gente precisava de uma instituição com credibilidade para, no primeiro momento, nos ajudar nisso, na questão da verba, e o São Antônio abriu as portas da ICASO. Então, hoje, por exemplo, nesse outro mutirão que a gente tem, a prefeitura, então, isso através dos vereadores convenceram o executivo à época, o executivo achou que era uma coisa interessante, tem uma verba que é depositada só para os DNAs, a ICASO é que administra, faz a licitação, faz o pagamento, por isso que é tão importante os parceiros que estão aqui hoje. Eu acho interessante o que o Cleiton está falando, é o seguinte, que tem um lado importante da instituição, é que a instituição pode pedir, o município não pode, a Defensoria não pode. Certo. A instituição pede. Quer dizer, o nosso parceiro que faz o exame de laboratório, com dinheiro ou sem dinheiro, ele faz para nós. A gente pede. Ele espera. Se não tiver dinheiro, ele dá de graça. É a mesma coisa. O que está acontecendo também hoje na Zona Azul. Nós estamos fazendo a gestão da Zona Azul, foi chamado um capital emergencial, renovou mais 6 meses, vai renovar mais 6 meses, porque nós estamos fornecendo para a saúde pública, para a ZUAI, 130, 120, 140 mil reais por mês de medicamento. E na compra do medicamento, nós começamos a pedir remédio. Então começou a chegar remédio também de graça, doado pelo laboratório, que está prestes a vencer. Falta 3 meses, 4 meses, que a prefeitura não pode fazer isso. Mas a instituição... você chega lá com isso aqui foi doado em cima da compra que você fez. Então vai criando um processo multiplicador. Quando a gestão é transparente, é séria, responsável. Então isso essa parceria, ela foi crescendo, a gente foi descobrindo coisas. Eu falo assim, poxa vida, o Brasil tem um jeito extraordinário, se todo mundo pensasse igual e todo mundo se desse a mão para buscar a solução. Da mesma forma com relação aos exames as famílias, as crianças que não têm o nome do pai. Quer dizer, hoje nós já temos uma equipe técnica da ICASO, assistente social psicóloga, que o cartório de registro comunica para a gente que a mãe terminou de registrar o menino sem o nome do pai, nós vamos atrás. Entendeu? Às vezes não chega nem chegar no dia do mutirão, a gente está buscando a solução. Aí o que é que fez? Aí eu falo assim, o legislador que está aqui, aonde que tem que buscar a solução? A solução é que a mãe não pode registrar o filho sem o nome do pai. Tem que buscar uma solução.
Não tem ninguém que nasce sem pai. Tem É. que buscar. Né? E recentemente, se o senhor puder me permitir, doutor, aquele caso, eu tenho um funcionário que ele casou com uma mulher que ela tem um filho que não tem o nome do pai, que ele não é o pai, e o menino rebelde, com 5 anos de idade, o menino que você pegar uma coisa dele, ele tomar dele, joga no você. Mas rebelde, revoltadíssimo, de uma forma que você não imagina. Eu conversei com o doutor Cleito, conversei com o padrasto, olha, ele não sabe quem é o pai, aceita ser o pai do menino, convenci ele, levei lá, o doutor Cleito pegou tudo, arrumou a documentação, teve que arrumar o registro dele lá no Ceará. Quando o registro chegou, eu peguei o registro lá com o doutor Cleito, fui entregar, levei um bolo para comemorar o nome do pai dele. Cantamos parabéns para ele, fez celebração ao pai, tá? Ele fez adoção também de calor do pai ali na hora. O menino passou a melhorar depois daquele dia. Entendi. Então, além dessa questão documental, burocrática, tem o fator de relacionamento. A questão né? mais importante é essa, né? E voltando a falar do que o senhor Antônio falou, o Vilmar já está do 6º mandato, ele participou de tudo da Defensoria Pública. E a Câmara Municipal ela é tão importante para nós, porque no primeiro momento a gente não tinha nada. Nós tínhamos um prédio, que era um prédio cedido, mas muito ruim, e a gente teve uma época até que a Câmara Municipal, por exemplo, eu fui na Câmara Municipal para tentar uma verba para reformar a Defensoria Pública. Eu não vou citar nomes até para evitar qualquer problema, mas um vereador foi tão honesto com a gente que ele disse, aqui na Câmara tem verba, a verba é essa, o caminho é esse. Mas eu sou de oposição, procura o vereador A ou B ou C, porque ele falando, vocês vão conseguir. Eu achei muita honestidade, porque ele podia nos iludir e falar, eu vou fazer o projeto, né? Eu vou fazer o projeto, vou jogar ali para a torcida, eles não vão aprovar, mas eu fui atrás. Ele foi tão honesto. E depois, quando a gente jogou o projeto na Câmara nunca tivemos nenhum problema com qualquer vereador, de qualquer partido, porque eles entendem isso. E como o senhor Antônio disse, essa questão nós como defensores, ou os 2 vereadores estão aqui, ou o senhor Antônio, cada um podia estar na sua casa, não precisava estar aqui. Quando você começa a buscar essa parceria, você percebe que em todo local tem pessoas muito, muito boas, em todos os locais. As parcerias são boas por isso. Seja na Câmara de Vereadores, seja na Assembleia, seja o terceiro setor, que são as ONGs, né? Porque eu até estava conversando com o PC ali fora, às vezes o Estado, algumas coisas são muito, muito, muito rígidas para evitar a corrupção. Ou seja, você, na sua casa, você compra o televisor que você quiser, na loja que você quiser. Se for comprar, eu até tenho um exemplo de um antigo procurador do município, a prefeitura tinha que comprar algumas televisões e abriu uma licitação. Não apareceu ninguém para fazer a licitação. Aí depois, quando conseguiu a licitação, era um preço X, ele pegou o telefone, ligou, qualquer lugar que ele fosse, ele achava bem mais barato. Aí ele foi no local e falou, por que vocês não habilitaram para fazer a licitação? Aí o gerente lá falou, não, aqui, para eu concorrer, eu tenho que levar 400 mil documentos, fazer 1000 coisas, eu faço uma promoção que a pessoa vem, pega o televisor, leva embora, acabou. Menos trabalho. Menos trabalho. Então a gente tem que buscar soluções para isso. O terceiro setor é uma das excelentes soluções, né? Porque ele é menos amarrado, e tem muito também terceiro setor. Igual aí caso, pode até ter, eu não conheço não, mas deve ter, que tem muitas instituições boas, tem demais. Claro. Agora aí caso ela é diferenciada por várias pessoas, o São Antônio, mas tem uma série de outras pessoas lá dentro muito boas que dão suporte, né? E faz uma coisa realmente diferenciada. A ICASO é uma instituição assim, de emocionar a gente, né? Porque os serviços da ICASO são muitos, muitos serviços, né? No caso, por exemplo, do mutirão das famílias, a ICASO ela cede, nós temos hoje na Defensoria Pública 2 funcionários do Estado, 2, por uma cidade desse tamanho. Né? Então a ICASO, com a parceria que ela tem com as empresas, o Jovem Aprendiz, que é um outro projeto que merecia um programa só para falar de Jovem Aprendiz, até para as pessoas entenderem um pouco mais. Né? Sugestão. Não, é um projeto espetacular que a ICASO, né, toma conta. Então, os dos jovens aprendizes que tem, depois o senhor Antônio pode falar muito melhor do que eu sobre isso, mas o que interessa aqui no momento é a ICASO, ela cede para nós 12 ou 13 jovens aprendizes que eles deveriam estar em alguma empresa, a empresa os contrata, mas através da ICASO ela fornece para a defesa. Então, eles ficam trabalhando e fazendo um estágio, aprendendo que a ideia do jovem aprendiz, ele aprende não só trabalhar, se comportar, mas ele tem aulas lá dentro da ICASO para ele aprender várias outras coisas. A preocupação é com o ser humano. E essas parcerias são muito importantes para nós. Que bom. Antes de passar a palavra para os vereadores, né,
Senhor Antônio, o senhor podia falar sobre a ICASO, né? Nesse ano de 2018, completando 50 anos, prova a credibilidade que tem, né? A importância que tem para o município. O senhor, como presidente, já soma aí mais de 30 anos, né? Então o senhor tem toda o gabarito para poder falar sobre a ICASO, qual é a função social da ICASO, como que presta serviço para a população, logicamente também vinculado à questão da defensoria. Tá. Eu costumo dizer o seguinte, a gente é o que a oportunidade oferece. Eu estou na ICASO por uma oportunidade que me deram na fundação de estar representando, eu era coroinha da igreja de São José, da Monsenhor Eduardo, ali da Bom Jesus, e o padre tinha chegado de pouco da Irlanda, ele não sabia falar português direito, eu fui representando ele para criar a ICASO. Então, a oportunidade que me deram de ser fundador da ICASO foi dessa forma. E a ICASO, ela chegou no ponto que chegou, porque ela nasceu abençoada por todas as religiões. Estava presente, um idealizador da ICASO foi Dom Almir Marques Ferreira, primeiro bispo diocesano. E veio pessoas de Araguari, que lá existia uma ICASA, né, que é o cônego Nilo Tabuquini, que esteve representando também a Araguari naquela época. Igreja presbiteriana, evangélica, espírita, Rotary, Lares, prefeito, todos estavam presentes. Eu achei muito interessante naquela época o bispo convidar a maçonaria para participar da fundação da instituição. E ela foi criada para tirar mendigo da rua. Naquela época o mendigo tinha ponto na porta das igrejas. E naquela época, como uma cidade que converge, e vinha pessoas de Bambuí, que começou a ficar na Lagoinha, e nós fizemos um cadastramento, tinha mais de 300 famílias mendicando em Uberlândia. E era uma preocupação muito grande. Entende? E a ICASO começou o trabalho de erradicação da mendicância. Oswaldo Oliveira foi o primeiro presidente da ICASO, foi que emocionou também com a instituição, com o trabalho. E iniciamos logo em 74 a fazer a sede ali na Rio Branco. E em 74, a ICASO saiu na Veja que Uberlândia não tinha mendigo. E foi um problema, porque aí começou gente ligando de fora, por que não tem, quer saber por que aconteceu isso, eu quero mudar para aí, entendeu? Houve, inclusive, uma imigração muito grande, porque Uberlândia não tinha mendigo. Essa cultura que tem hoje, de não dar esmola, foi a ICASO que implantou. O povo de Uberlândia, você pode olhar até no sinaleiro, quando a pessoa vem, você conta quem dá. O cara pede para 10 carros que estão parados, às vezes um que dá. Se dá é por medo, mas não dá porque quer dar. Então essa é a história da instituição. Começou essa função. Em 75 nós começamos a trabalhar com os filhos dos pedintes. Aí foi o doutor Sebastião Liz, que era juiz, que participou também da fundação. Ele criou-se um contrato de estágio laborativo remunerado. Esse participava, ele como juiz assinando o contrato, o pai, ou a mãe, ou a avó da criança, a ICASO e a empresa parceira. No Brasil foi o que mais, o supermercado no Brasil foi o que mais contratou menino na época. Todos os caixas tinham menino para fazer pacote. Aí veio a lei do jovem aprendiz, que começou a dificultar um pouco. Não é todo lugar que você pode pôr o adolescente. Mas nós buscamos agora nos 50 anos a história daqueles meninos que, em contrato com a prefeitura, nós pusemos naquela época a capinar a rua e varrer rua. Adolescente naquela época. Tem foto, menino com a enxadinha, com o uniforme azul, com a bola nas costas, prefeitura, Combem e ICASO, que era o Conselho Municipal do Bem-Estar do Menor. E esses meninos têm encontrado algum deles hoje, que já são avós, e que agradecem a ICASO por aquela oportunidade do primeiro emprego. Hoje a lei do jovem aprendiz não permite. Não permite você estar. E permite, às vezes, o jovem estar na rua. Fazendo coisas que você sabe, não precisa nem falar, né? E a gente fica preocupado, será que eles estão certos, essa lei está certa, ou não, que estava errado, não sei. Mas aí foi buscando as soluções, nós criamos a sede, e a dificuldade sempre é de recursos. Você quer ampliar tudo. Aí veio a ideia depois da lavanderia. Em 2003, construiu a lavanderia na Nicomédia, buscando a sustentação da instituição. Hoje a maior receita é da lavanderia, mas nós temos uma folha de pagamento aí em torno de R$500 milhões, a lavanderia que paga. E nós adquirimos recentemente, agora no cinquentenário, a lavanderia da Industrial, que era do Santa Genoveva,
Eu até quero de público aqui agradecer todos os administradores do diretor do Sedinoveva, que empenharam muito para que a ICASA ficasse com a lavanderia. Hoje, inclusive, o doutor Geraldo Carneiro faz parte da diretoria da ICASA, uma das coisas que eu pedi para ele que ele fizesse parte. E todos os hospitais de Uberlândia, e estamos saindo de Uberlândia, lavando para Catalão, Paraguari, Tuiutaba. Iniciamos hoje, no dia de hoje, a lavar-roupa para a Universidade Federal do Tranquilo de Uberaba, entendeu? Também foi um contrato aí, importante para a instituição. E ela cada dia crescendo, sendo credenciada com todas as instituições. Nós fomos homenageados aí pelo Ministério Público do Trabalho como modelo em gestão de jovem aprendiz no estado de Minas Gerais. Por que isso? Porque nós temos um grande número de jovens aprendizes fazendo faculdade, entendeu? E é raro isso nos outros municípios de Minas Gerais, entendeu? E nos 50 anos nós tivemos a satisfação de receber a homenagem do próprio Ministério da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, a defensora geral lá que assinou o diploma, entregou para a gente, inclusive, na abertura do último tirão, né? Isso, exatamente. Homenagem da CIUB, entendeu? Com a placa da Câmara Federal, nós fomos renomeados como moção de louvor, da Assembleia Legislativa do Luiz Humberto Carneiro e Felipe Tia, que apresentou também. Estamos agora tendo a notícia do Vilmar, que isso também nos envaidece muito, saber que vários vereadores reconhecem o trabalho da instituição, né? Apesar que eu sempre falo assim, gente, o vereador precisa visitar, precisa conhecer, a ICASA precisa ser conhecida pelo vereador. O Paulo já esteve lá, né? Isso. O Vilmar, pelos 6 mandatos também, já conhece. Eu vejo o nome dele todo dia, porque ele, lá na casa de apoio à pessoa em situação de rua, está o nome dele, porque ele era presidente da Câmara na época. Hoje nós estamos com 26 pessoas lá, e há uma parceria com a Prefeitura, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, com o governo, com o Delmo, onde eles têm subvenção também para dar suporte à casa, a ICASA que detém a gestão da casa. E hoje nós temos um bazar permanente, inclusive nós ensinando artesanato para as pessoas em situação de rua, vendendo aquilo que eles produzem, e parte da metade do dinheiro vendido do pessoal que estava na rua. Eu acho que cada dia você descobre uma forma de ajudar alguém. E cada pessoa precisa ser ajudada diferente. De alguma forma. Isso é uma preocupação que eu tenho, porque para ser gestor de uma instituição do tamanho que ela está e conciliar a administração como empresário, que virou uma empresa, e dentro dessa empresa você conciliar empresarialmente a coisa com o social, é só vivenciando. Se você não estiver lá dentro, você não consegue. Quando você vê, você está brigando por ser empresa e passando por cima do social. É difícil fazer isso, muito difícil. E nós tivemos a eleição agora dia 29, até porque eu precisava, pelo tempo que eu estou lá, eu acho que a renovação ela é importante, tem que renovar, mas eu tive que ficar mais um mandato, a pedido de várias pessoas, depois da Defensoria, como eu disse no começo, e consegui fazer uma renovação de 8 diretores, né? Eu acho que eu arrumei um vice-presidente, José Ricardo Carrara Leles, um cara muito religioso. Eu fiz um desafio para ele, falei, olha, se você aceitar, você sabe que amanhã você pode ser o presidente. Eu posso renunciar, eu posso adoecer, mas você vai ser o próximo presidente. Eu tenho que te preparar 3 anos para você ser o próximo presidente. É de 3 a 3 com anos. essa condição eu preciso falar com a minha família. Aí eu falei, gente, eu rezei até almoçar e ia falar com a família dele. Mas ele voltou à tarde e falou assim, minha família apoiou. E ele está conhecendo toda a instituição, estou andando com ele, passando e tudo mais. E tem um pessoal bom, o Pedro Naves, faz parte da diretoria hoje com a gente, até o Pedro que indicou, o Zé Ricardo, o Paulo que era secretário. E nós agora fizemos uma integração com a comunidade Vida Nova, que era do PIDA. Hoje a comunidade Vida Nova é da ICASA. A gente está também hoje com 16 internos lá. Estamos com um projeto bem audacioso, bem diferente do que essa comunidade terapêutica funciona. A gente quer buscar a ocupação produtiva do dependente, mas que ele também participa na receita, entendeu? Quer dizer, ele cura da dependência, ganhando dinheiro, levando para a família. Trabalhando. E preparar ele para a hora que ele terminar o tempo dele, ter a oportunidade de continuar trabalhando. Ele não pode ficar ocioso. Não pode sair e ficar. Então, esse é o caso, né? E essa parceria com a Defensoria Pública
A gente se sente bastante envaidecido com isso, porque a gente aprendeu muito, cresceu muito, entendeu? Hoje é o seguinte, você vê as famílias quando faz um mutirão, sai numa satisfação danada com o nome do pai, já com conta aberta no Banco do Brasil para pagar, para depositar a pensão ali do menino, entendeu? E isso tudo, antes de ser feito, a gente vai na casa conhecer primeiro qual que é o problema, buscar, fazer a conciliação ali para fazer isso. Esse por trás é muito mais difícil do que depois. Eu estou vendo aqui que para falar de caso a gente vai ter que fazer uns 2 programas. E antes de entrar, desculpa só, Vilmar, é o seguinte, antes de entrar na questão do mutirão, então, os vereadores aí, né, com a palavra, Vilmar, vamos dos mais jovens primeiro, depois do PC. A experiência. Primeiro. Bom, é só para o senhor deixar claro para quem está nos assistindo nesse momento, a ICASO hoje ela atende com os seus jovens, quantas empresas na cidade de Uberlândia e quantos funcionários ela tem hoje? E qual que é o horário de atendimento se uma pessoa quiser participar para aprender lá na ICASO? Olha, eu tenho um filho com 14 anos, eu quero que ele se prepara para entrar no emprego. Como é que funciona? Só poder vou passar a falar bem para vocês sobre isso aí. A ICASO hoje ela tem 360 funcionários em todas as 7 unidades. Nós temos 7 unidades hoje. O maior número de funcionários está na lavanderia. 809 jovens aprendizes, carteira assinada pela ICASO e mais de 200 empresas parceiras. Esses jovens que estão na Defensoria Pública, no Corpo de Bombeiro, e no Ministério Público, em cada promotoria tem um menino, e lá no Centro Regional de Saúde também tem jovens, são meninos que a Limpebras, para atender a cota dela do jovem aprendiz, ela teve que contratar 78 jovens. Ela não tem onde pôr 78 jovens. Ela fica com 10. Ela empresta esses jovens. E ela coloca os outros à disposição da ICASO para a ICASO recolocá-los no menino. O menino não pode receber ficando em casa, tem que trabalhar. Aí a gente procurou essas instituições públicas para fazer as parcerias. Quer dizer, nós temos um convênio com ele, assinado. Corpo Bombeiro é a mesma coisa, todos os lugares, município, estado é a mesma coisa. Então a gente recoloca os meninos. Quando termina o contrato do menino, são um jogo de retalho, porque todo mundo, pelo amor de Deus, não tira esse menino daquilo. Mas a verdade, o menino, ele está naquele período ali, o tempo dele é aquele tempo, é o tempo dele de aprender a ser cidadão de bem, de olhar no olho quando fala, de respeitar a mãe, de voltar a ter carinho com a mãe. Esse é o trabalho que a ICASO faz com o adolescente. E ele pode entrar com qual idade? Ele pode, acima de 14 anos, ele faz o curso. Até 18. 14. E vai até 21. Até 21. Só que nunca chega lá. Né? A maioria do jovem hoje é 16, 17 anos. Com 14 anos a gente abre a inscrição e gostaria que as inscrições fossem para todos os meninos do município com 14 anos, mas infelizmente não tem recurso para isso. Entendeu? É uma coisa que vocês, como vereador, precisavam de repensar essa situação. Porque se todos os meninos de 14 anos tivessem a oportunidade de estar fazendo um curso, ou que seja na ICASO, ou que seja uma outra ONG também que trabalha com adolescente, nós estaríamos fazendo um trabalho preventivo e preparando geração nova para o futuro. Geração preparada. Porque o curso ele envolve matemática financeira, auxiliar de contabilidade, português, redação, oratória, ética, cidadania, com menino de 14 anos. Só que todas essas matérias, o nosso instrutor está preparado também para trabalhar com ele o comportamento dele com a sociedade, o comportamento dele na família. E uma das coisas que nós fazemos, no primeiro dia, sempre abre a inscrição para 500 jovens. No primeiro dia de encontro é o jovem com o pai ou a mãe, tem que ter o responsável. É a apresentação das normas da instituição, de como funciona a escola. Eu falo e apresento a instituição. Não muito igual eu estou falando aqui, mas eu falo. Mas uma das coisas que eu falo, que o curso é de graça, eu falo que eles têm um compromisso de pagar alguma coisa pelo curso. E o pagamento é trazer um mês depois o que essa mãe ou esse pai fez para o seu vizinho, para o seu bairro, em troca que nós estamos fazendo pelo seu filho. Então, esse é um processo multiplicador que tem que ser feito. Né? Isso tem emocionado. Na reunião seguinte,
Tem mãe que chega e fala, puxa, eu descobri um trem que eu nunca tinha feito. Eu tinha até vontade da minha vizinha, mas eu não tinha coragem. Ela está com um problema assim, assim, assim. Mas aquele dia só me deu força, eu fui no outro dia lá, porque eu tenho que pagar o curso do meu filho. E ela traz a satisfação, porque a maior satisfação que você tem é de o vizinho ganhar um grito para você, e eu sei lá e socorrer. Depois você conta para todo mundo, fulano, aconteceu isso, eu fui lá, ajudei, fiz isso. É assim ou não é a vida de tudo da gente? A gente é quando você dá o grito, você vai. Né? Então, esse é o caso, entendeu? Nós abrimos o curso e eu gostaria que todo jovem tivesse essa oportunidade, mas hoje estão instrutores que a gente tem ali permanentes, são poucos, salas de aula são poucas, e eu fico muito, assim, de uma hora deprimido com relação à evasão que se tem e o porquê da evasão do curso. É porque não tem o dinheiro para vir no ônibus para fazer o curso. Isso dói. Aí é aquele que mais precisa, ele não tem o dinheiro para fazer o curso. Entendeu? Isso é doído. Entendeu? A gente fica muito chateado com isso. Aí outra coisa é o empresário. Eu faço aqui, eu aproveito a oportunidade e faço um chamado para o empresário. Hoje eu vou dizer para vocês, se todas as empresas cumprissem a cota do jovem aprendiz, hoje em Uberlândia, vocês podem ir lá no Ministério Público do Trabalho e checar o que eu vou falar aqui. Nós colocaria mais 5 mil jovens trabalhando amanhã. Só que o empresário, a maioria deles, para atender a cota, tem que ser fiscalizado. E o Ministério Público não tem gente para fiscalizar. Precisa de achar um canal para isso. É lei mal feita. A lei do jovem aprendiz, para ser cumprida, eu dou a solução aqui para vocês, que está aqui representando o povo. Quer cumprir a lei? Bloqueia o CNPJ, você entra no CAGED. O Gilmar tem 10 funcionários ou 15 funcionários, precisa de contratar um jovem. Você vai lá, não tem um jovem contratado. Bloqueia o CNPJ dele. Ele vai olhar no sistema, por que está bloqueado? Porque eu não contratei um jovem aprendiz. Ele contrata e desbloqueia. Se a lei fosse dessa forma, hoje o Brasil era outro. É a falha da lei do jovem aprendiz está aí. Só contrata quem é fiscalizado ou o empresário que tem consciência de estar fazendo o social. É interessante a gente fazer um programa depois sobre a questão do jovem aprendiz. PC, eu acho assim. Você está com o dedinho querendo falar aí. Interessante. 2 anos, antes do mandato vereador, estava com a minha esposa atravessando o Baixo Jardim Patrícia e um garoto veio e me abordou pedindo um trocado. E logo em seguida ele foi abordado por um senhor que está do meu lado aqui, né, que eu não tinha essa proximidade com ele. E enquanto eu estava no sinaleiro aguardando o sinal ficar verde para passar, isso o Antônio fez uma abordagem para ele. Isso eu e minha esposa como testemunho no carro ouvindo, né, e vendo a cena. Ele advertiu o garoto, falou que não era lugar para ele estar ali, lá no Jardim Patrícia, perto da loja americana. E que o lugar do garoto era na escola. E tirou um cartão do bolso e, me procura. Se você quiser ajuda, né? Aqui não é lugar para você, você tinha que estar na escola. Né? Então, assim, eu vejo o compromisso das pessoas que são idealistas, o senhor Antônio, né? Tá aqui, o Cleiton também faz um outro trabalho na defensoria, mas o trabalho de pessoas idealistas que faz andar realmente a máquina na cidade. Vai buscar na rua, né? E esse ano eu tive a oportunidade, o senhor Antônio Naves me convidou, fui lá na ICAS pessoalmente, conversei com os alunos, eles fizeram um trabalho de campo, vendo as necessidades das regiões, procurei saber. E por ser também profissional, além de ser profissional da área jurídica, sou advogado, sou da área da educação também, fui diretor de escola, eu vejo em campo o valor da questão do trabalho, né, dessa experiência para o menor aprendiz. Isso do dia a dia. Na escola que eu trabalhei, Ceci Cardoso Porfim, lá no bairro Mansur, 1.800 alunos, fui professor, depois fui diretor dela. O aluno ele já tem uma propensão em ajudar. Então, quando você cria a figura do monitor da biblioteca, monitor da horta, monitor do esporte, mesmo aquele aluno difícil, custoso, que tem problema de disciplina, tem um atrativo para ele. Então, o senhor Antônio falou, é um desafio para todos nós, não só para a Câmara, cidade de Uberlândia, empresários. Recentemente entreguei para o diretor da CIUB um documento, após a reunião que nós tivemos lá na CIUB, solicitando que a CIUB investisse nessa área também, porque a área comercial, porque é uma vida. E, infelizmente, na periferia, eu que sou da área social, da educação, você vê que nos bairros periféricos você não tem possibilidade de acesso.
né? Até um projetinho nosso também, que a gente já vem batendo há algum tempo, usar essas escolas da periferia para centro de convivência na área de esporte, formação profissional, prevenção de drogas, tudo. O jovem da periferia, à noite, final de semana, o que ele vai fazer? E a questão do trabalho está na própria Constituição, a valorização do trabalho, a dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3, ela é muito importante. Então, não basta simplesmente vir com a política, é esporte e cultura. Mas esse jovem com 14, 15 anos, né? Como que ele vai comprar o tênis dele? Qual a dignidade dele para vir no shopping e pagar o ingresso do cinema? Então, isso se dá através do trabalho, né? E você vê que as grandes instituições sérias na cidade, elas valorizam muito o curso da ICAS, é importante. Então a gente vê a limitação e fica um pouco assim, como diz, tentado em fazer algo que tem que envolver toda a cidade, porque muda a vida das pessoas. Mudando a vida dessa criança, desse adolescente, com certeza ele não vai para o caminho das drogas, não vai para o caminho do ócio, né? Rede digital, e aí vai. Outro aspecto importante também, nesse contexto da educação, o trabalho da Defensoria Pública. Trabalhei como diretor de escola, fui advogado do Centro de Internação de Adolescentes, e você vê que essa questão da paternidade não reconhecida é o que mexe com o adolescente. Lá mesmo no CESEU, muitos adolescentes ligados assim, a atos de rebeldia, atos infracionais lá dentro, eles não tinham paternidade reconhecida. Na ocasião que eu, em contato com a mãe, procurei orientar a questão da dignidade, o Dr. Cleito falou muito bem, a possibilidade de estabelecer um relacionamento afetivo, que é importante, né? Entra a questão da pensão alimentícia também, porque a própria sobrevivência dessa criança e do adolescente, através do reconhecimento da paternidade, vai ser possível o pagamento da pensão. Vai entrar também a questão do direito de herança, né? Esse pai reconhecido, se ele tiver um bem, alguma coisa, com o falecimento dele, essa criança, esse adolescente... Fica à vontade, vereador. O pessoal está nos assistindo. Você está falando muito em paternidade. Doutor Cleito, mas nesse mutirão das famílias agora não haverá paternidade, não é isso? É importante. Porque senão a pessoa está nos assistindo pensando que nós estamos discutindo. Isso, O tem um resto de programa aí que dá para agora a gente entra no mutirão das famílias. Porque na verdade são muitos assuntos e a vida é assim. Desculpa, mesmo. PC, mas é porque... Fica à vontade, para facilitar a comunicação para o na verdade todos os assuntos se entrelaçam, né? Tudo tem a ver com tudo e a gente às vezes foca em alguma coisa. Esse é o grande problema, né? Quando a Defensoria não tinha tanta estrutura, a gente foi atrás do Legislativo. Foi atrás do Executivo, foi atrás de todo mundo, mas a porta para resolver muitos problemas é o Legislativo, inclusive alguns que a gente está sabendo aqui agora. Por exemplo, da questão do jovem aprendiz, a gente pode pensar talvez uma audiência pública para chamar o empresariado. O presidente da Silva é uma pessoa competentíssima, por exemplo, dentre algumas outras pessoas que a gente conhece nessas parcerias. Então, nessa dificuldade que a gente viu, a gente buscou o Legislativo, melhoramos a nossa sede, melhoramos todas as questões. Hoje em dia nós temos uma sede muito boa, até um outro ponto que os vereadores podem nos ajudar muito, o São Antônio já está nos ajudando, que é o da nossa nova sede. Nós hoje estamos num lugar muito bom, para nós defensores e para quem vai lá. Fernando que é na Vilela, Fernando Vilela, uma coisa com dignidade, um lugar, não tem nenhum luxo, mas é um lugar confortável. Ainda precisava ser um pouco, por exemplo, lá na entrada nossa não tem ar-condicionado, é ruim para as pessoas que ficam lá sentadas, né? Então, precisa melhorar, mas é um lugar muito melhor do que a gente tinha anteriormente. Só que aqui em Uberlândia hoje, por exemplo, tem um centro onde ficam o Ministério Público, o Judiciário, tanto estadual como federal, está tudo próximo. E nós temos um terreno que a Câmara Municipal instigou o Executivo à época, nós temos um terreno lá de, salvo engano, 1.500 metros para construir. Então, outro objetivo nosso é a construção dessa nova sede, porque a gente já imaginava essa dificuldade das pessoas, porque uma pessoa que é carente, às vezes, como acabou de falar aqui o São Antônio, às vezes ele chega lá na Defensoria, a Defensoria abre às 8 da manhã, fecha às 18. Mas o atendimento maior é das 12 às 18, porque é o horário que o fórum também está aberto, nós temos muitas atividades em comum. Então, se a pessoa chega na Defensoria 10, 11 horas e o atendimento é meio-dia, 1 hora, ela não volta para casa, porque ela não tem como voltar e depois pagar um outro passe. E às vezes ela está, por exemplo, já aconteceu um caso, ela está lá dentro do fórum, aí no fórum ela chega na vara da infância e juventude e eles falam, não, vai na Defensoria. Como nós temos uma sala de apoio no fórum, ela conhecendo a Defensoria, ela vai lá na Defensoria, lá no Martins. E lá ela descobre, não, quero na sala da Defensoria que está lá, ou seja, complicou muito para o assistido essa distância física.
Então, outro objetivo que nós temos agora, que a Câmara já está nos apoiando, o São Antônio também e o Poder Executivo aqui de Uberlândia, é essa construção da sede. Mas voltando então para o mutirão das famílias, mutirão agora. A gente tem uma série de... A Defensoria hoje ela é muito complexa da forma de atendimento. São vários tipos de atendimento, várias frentes de atendimento. O que mais a imprensa às vezes cobre e também chama a atenção das pessoas são os mutirões, porque na verdade, como o São Antônio falou em algum momento, a gente tem vários projetos. Só que em casos, assim, de grosso modo, são 3 projetos muito importantes. Um deles, porque é uma questão que todo mundo está sempre perguntando, é importante, que é a questão da paternidade para fechar nesse momento. No mutirão das famílias, ele não está focado em paternidade, mas a questão da paternidade a gente mexe com ela o ano inteiro. O ano inteiro nós temos um núcleo que é voltado para dar acesso à questão da paternidade. Além de nós termos um núcleo lá dentro da Defensoria, que ele funciona o ano inteiro, tem um outro projeto que ele só existe em Uberlândia, que a gente quer fortalecer ele para ele acontecer no Brasil inteiro. O defensor público, ele dentro dessa questão do sistema de justiça, porque você tem advogado público, você tem promotor, tem juiz e tem defensor público. Defensor público não é advogado, não é promotor e não é juiz. Ele é um agente político do Estado que tem como função resolver problemas sem ação judicial. A lei tem que dar poder para a gente fazer isso, e ela nos dá, e atender as pessoas carentes. Então nós temos um outro projeto com o ICASO também. Em função da gente, nós sermos defensores públicos, tem uma série de leis que nos beneficiam. Beneficiam a defensoria para ela beneficiar a população, Entendi. não nós mesmos. Dá o aval, vamos dizer. Isso, por exemplo, tem uma lei que toda criança que nasce em qualquer lugar do Brasil, na hora que se ela nasce sem o nome do pai, o oficial do cartório é obrigado a perguntar se ela sabe o nome do pai, se ela sabe o endereço, e isso é obrigatoriamente comunicado à Defensoria Pública. Por falta de estrutura, em muitos lugares, isso chega, a gente coloca numa pasta e não tem muito o que fazer. Em Uberlândia, mais uma vez, usando a boa vontade de São Antônio, a gente faltamos com isso aqui. A Defensoria não tem verba hoje para contratar um motorista, um psicólogo, um assistente social para ir lá na casa da mãe. O São Antônio falou, também não tem não, mas eu vou resolver. E nós temos uma parceria, quando essa lista chega na Defensoria Pública, nós repassamos para a ICASO vai lá na casa da mãe. E lá da casa da mãe já fica agendado lá na Defensoria Pública ela ser atendida para resolver esse problema. Então tem vários canais para resolver o problema do mutirão de direito de ter pai. Mas a força de vocês da imprensa é tão grande, a gente sempre agradece também, que quando a gente solta do mutirão, chove de muita gente, ou seja, é uma coisa que é feita permanentemente, aí caso vai lá na casa da mãe, mas às vezes a mãe dá endereço, não acha a mãe, ou seja, nós ainda estamos acho que na 12ª edição já de Direito a Ter Pai. Com todos esses projetos que nós temos, vai ter um dia que não vai ter ninguém lá. Todo mutirão, pela força da imprensa, as pessoas ficam sabendo e lota lá. Aí um outro problema que a gente ficou sabendo, aí nós tivemos que criar esse outro mutirão das famílias, foi até numa reunião, conversando de algum assunto que não tinha nada a ver com imóvel. O prefeito, na época, explicou que tinha algumas, não lembro o número, vamos supor, 1.000 casas populares para serem entregues. Antes das casas serem entregues, fizeram um cadastro de famílias que podiam ter o perfil. Fizeram o cadastro do dobro de famílias, ou seja, 1.000 casas, 2.000 famílias cadastradas. Quando começou a olhar direitinho, sobrou casa. Por quê? Porque às vezes a situação jurídica dela não tinha nada a ver com a situação de fato, ou seja, às vezes uma pessoa estava casada no papel com outra e já morava com outra pessoa. Então, na situação jurídica dela, ela não podia pegar aquela casa com a esposa dela no papel, porque ela já morava com outra. E ela não tinha tempo hábil para fazer um divórcio, para resolver a questão dela. Então, a gente começou a perceber que nós temos uma grande demanda, por exemplo, nessa situação. Então, ele nasceu basicamente por causa das situações de pessoas casadas ou não estáveis de forma irregular. Algumas estavam morando junto e não conseguiu se casar. Aí você fala, mas quanto custa um casamento? Deve ser menos de R$500. Para muita gente é muito dinheiro. Não tem como. Então elas ficam morando juntas ali, entra até o caráter religioso, que a gente, quando foi montar um mutirão, falou, de repente as igrejas não vão entender que a gente está querendo regularizar, fazer o divórcio, e pelo contrário, os religiosos perceberam que não, que eles iam resolver uma situação de alguém que está casado com outra pessoa, mas já mora com outra, que a ideia do mutirão das famílias é regularizar a situação das famílias. Então tem
Além do casamento gratuito, a gente faz o requerimento, então o casamento ele é feito de forma gratuita, né? Regularização. Às vezes a pessoa mora em união estável, ela não está querendo casar civilmente, ela quer regularizar a união estável. A gente regulariza a união estável. Às vezes ela morou em união estável, fez a união estável no cartório, já não mora mais junto e quer se casar com outro. Então a gente regulariza, desfaz a união estável juridicamente para ela poder se casar ou fazer uma outra união estável. O foco é esse. E aí, junto com a família, sempre tem problema de pensão, de guarda, de visitas. Então a gente também no mutirão, então voltando, no mutirão das famílias, os serviços serão prestados, né? O casamento civil, a pessoa que todos os serviços da defensoria estão limitados às famílias que ganham até 3 salários mínimos, né? Então ela cumpriu esse requisito, a gente faz a parte burocrática da questão do casamento civil, união estável para fazer união estável ou para desfazer união estável, a questão de guarda, que regulamenta a guarda. Quando você regulamenta a guarda, automaticamente regulamenta a guarda, visitas e pensão alimentícia. E às vezes, por 2 motivos, às vezes fixou a pensão, mas o pai agora ganha muito mais e está desproporcional, então faz a revisional de pensão para aumentar, mas também faz a revisional para abaixar. Às vezes o pai fez um acordo, teve uma ação judicial, hoje ele tem mais 2, 3 filhos, ou ele está desempregado, tem que baixar. Então tem ação revisional de alimentos também. Inclusive o senhor trouxe um cartaz aqui, Exato, né? Que tem tudo explicadinho aí, dia 18 de maio, né? 18 de maio. Ó, se você estiver assistindo esse programa depois do 18 de maio, porque esse programa ele é gravado, a gente está gravando ele no mês de abril, para ser exibido aí na segunda quinzena de abril e no começo de maio. E então o programa continua no ar aí com as suas reprises, até mesmo para orientar a população de que isso é um trabalho que é feito rotineiramente. Permanentemente. É só uma questão de... a diferença do mutirão, isso, porque o mutirão, como a gente já havia falado em algum momento, o mutirão ele convida parcerias, né? Então nós temos apoio do Ministério Público, nós temos apoio do Tribunal de Justiça, nós temos vários parceiros que nos auxiliam, inclusive os outros defensores. Nós temos defensores em várias áreas. Tem defensores na área de família, na área criminal, na área de execução criminal, na infância e juventude, no juizado especial. No mutirão, todos os defensores nos ajudam para atender um número maior. Existe uma demanda muito grande desses serviços aqui. Como eu disse anteriormente, a Defensoria Pública ainda não consegue atender todos que a gente acha que mereciam atender. Então, por isso a gente tem essa forma de atendimento. Pegou o cartaz, Raimundo? Não? Isso. Tá. Bom, a gente até deu muito espaço aqui para as falas da Defensoria Pública e também da ICASO. Os vereadores aqui, o Vilmar até me ajudou a apresentar o programa hoje, fazendo algumas perguntas e tal. Tá, fica à vontade. Né? Tá, pode ser agora? Pode, agora. Não, porque o doutor Cleito, na sua colocação, ele disse que os defensores não são advogados. Eu quero deixar claro isso. Mas quantos defensores nós temos hoje? Mas, salvo engano, todos os defensores que passaram no concurso público da Defensoria são formados em Direito, não? Isso. Só para clarear para mim, por favor. Não, tá. Isso é bem interessante porque eu, como professor, eu digo que a profissão mais difícil que existe, na minha opinião, e eu respeito as opiniões, né? A profissão mais difícil que existe dentro do direito é a advocacia. Porque o advogado ele tem que ser bom em tudo. Ele tem que ser bom na área dele, ele tem que ser bom em marketing, uma série de coisas, né? E ele tem que matar um leão todo dia. A diferença é que, para você ser juiz, promotor ou defensor, você tem que formar em direito, ter 3 anos de experiência e depois passar no concurso público. E aí você vai se tornar procurador, defensor, juiz. O defensor público, assim que ele passa no concurso, ele tem que caçar o AB dele. Ele não tem um AB. Eu, por exemplo, se eu tiver algum problema, eu contrato advogado. Eu não sou advogado. Eu tenho que contratar. Interessante, eu não sabia. Pois mas por isso que a imprensa... Quando o senhor está falando aí, desculpa. aqui é programa assim, meio que ao vivo é assim mesmo, né? A gente pega o microfone, posiciona direitinho, que aí pronto. Porque quando as pessoas... Porque a função é muito parecida. Por exemplo, promotor entra com ação judicial o tempo inteiro. Entra com ação civil pública, ele entra com ação criminal, faz petição como os advogados fazem. Mas o promotor, até por ser uma instituição mais antiga, já está bem claro nas pessoas que o promotor não é juiz. Algum tempo atrás, eu fui estagiário do Ministério Público, com muita honra. Algumas pessoas imaginavam, você é promotor, quando você vai virar juiz? Hoje ninguém faz essa confusão mais. Promotor é promotor, juiz é juiz. A forma que a gente entra é a mesma, as prerrogativas nossas são as mesmas. Por exemplo, um juiz, um promotor, um defensor, ele está em Uberlândia,
E se ele entrar com uma ação como a gente entrou com ação contra a prefeitura, já entrou com ação contra o Estado, entra com ação até contra o presidente da República, e ninguém vai tirar um defensor ou um juiz ou um promotor de Uberlândia por isso. Ele tem inamovabilidade. Todos nós temos isso. Então nós temos inamovabilidade. O defensor, o juiz promotor, ele só é subordinado à lei, a mais ninguém. Eu sou o coordenador só do ponto de vista administrativo. Eu não sou chefe de nenhum defensor público, é só questão administrativa. Para ele tirar férias, eu tenho que saber se está tudo correto, para eu autorizar. Eu não posso pegar uma petição do defensor, saber o conteúdo dela, se está bom ou está ruim, de forma alguma. Mesma coisa, o juiz tem autonomia dele. Independência, autonomia. Então, a diferença do defensor é importante, a pergunta do Vilmar. O defensor não é advogado. O advogado ele é um profissional liberal formado em direito. E além de formar em direito, ele tem que passar pela prova da OAB. A prova da OAB não é um concurso. A prova da OAB ela vai aferir se ele tem capacidade. Então, se tiver uma prova da OAB para 100 alunos, os 100 alunos forem bons, os 100 vão passar. O concurso ele é muito diferente, né? Porque você, hoje em dia, por exemplo, um concurso para juiz, promotor ou defensor, na primeira fase ele elimina 97, 98% dos candidatos, na primeira fase. E, então a diferença é essa, o defensor ele não pode advogar, o defensor ele tem um punhado de prerrogativa, por exemplo, uma coisa muito importante, quando a gente chama as partes lá para fazer um acordo, a gente, às vezes o advogado, até com razão, se alguém contrata ele vai entrar com ação judicial, normal isso. E aí o que acontece? A mulher veio, por exemplo, conversou com ele entra com a ação, ele vai ter que explicar aquele caso para um juiz. Ele não sabe qual o juiz que vai, você tem que distribuir. Então, às vezes, ele dá uma forçada na história e manda. Bom, quando o marido recebe a petição, falando aquilo, a história que não estava boa, pior ainda. Então, quando entra com a ação judicial, está tudo programado para dar errado. Quando ele vai na defensoria, como nós não somos advogados, eu não ganhei nem um centavo a mais para entrar com a ação, a gente faz isso em todas as ações nossas. O que a gente faz? A primeira coisa, inclusive no mutirão, a primeira coisa é chamar a outra pessoa. E aí nós não vamos ouvir aquela história de forma apaixonada para defender. Não, nós vamos ouvir para entender. A gente tenta construir que as partes, esse é o ponto mais importante, talvez, da defensoria. A gente tenta construir um ambiente que cada parte ela entenda se ela errou, quando que ela errou, e ela tem que tentar a solução com a nossa ajuda. Elas encontraram a solução, o defensor assina o acordo delas, transforma aquilo num título judicial, tem a mesma força de uma sentença judicial, só que resolvida por elas, referendada por nós. Então a lei dá esse poder ao defensor, como dá também ao promotor de justiça para referendar. Referendou o acordo, está resolvido o problema. Bom, eu deixo qualquer próxima fala de qualquer convidado aqui na consideração final, pode ser? Isso, perfeito. Porque já me puxaram a orelha ali umas 3 vezes que já passou o nosso tempo aqui. Então, quero deixar uma consideração rápida final de cada convidado aqui, desde já agradecendo a presença de vocês. Esse programa foi muito bom, porque foi um programa que eu fiquei quietinho aqui só assistindo, né? O programa bom é que o apresentador fica calado. E as informações aqui, vocês é que têm o gabarito para tocar o assunto, enfim. Dr. Cleiton Rodrigues Sabino Barbosa, coordenador da Defensoria Pública de Uberlândia. Está aí dia 18 de maio, então, Mutirão das Famílias. Muito obrigado pela presença do senhor. Mais uma vez, Fernando, muito obrigado a você. Você e toda a imprensa, ela é muito importante para nós, para levar informação, né? E agradecer imensamente aqui à Câmara Municipal, todos os vereadores, né, representados aqui pelo Vilmar, pelo PC, que mais uma vez a Câmara sempre foi muito importante para nós. E foi um prazer saber que o São Antônio vinha aqui, que eu sabia que a presença dele não ia ofuscar nós, mas ela ia engrandecer bastante. Com certeza, a casa ela é uma instituição especial mesmo. E mais uma vez agradecer imensamente a oportunidade que você nos deu. Então, na sede da Defensoria, lá na Fernando Vilela. 1313. As pessoas, no primeiro momento, elas só precisam levar o endereço da outra parte, que a gente vai intimar a outra parte, tentar fazer essa composição, e no dia 18, na verdade, é uma grande festa que as pessoas vão lá para pegar o problema já resolvido, e a gente tomar um café com a imprensa, com os vereadores, com o São Antônio, que vai estar lá com certeza. Nós vamos lá comer um pãozinho de queijo. Ótimo. PC, desculpa naquela hora, perfeito. Mas fique à vontade agora, perfeito. Nas considerações pode falar o que agradeço a oportunidade, acho que uma dica legal que fica para quem está nos ouvindo, relacionando a educação com o direito, a necessidade de cada pessoa se empenhar na resolução de conflito. São conflitos mal resolvidos que vão cair no judiciário, que vão cair no meio policial. Então, não só na área da educação, na área jurídica, a Defensoria faz esse trabalho com excelência, à disposição de cada pessoa em resolver conflito através do diálogo, através da sessão. Agradeço a oportunidade
de estar nesse excelente grupo de discussão, doutor Cleito da Defensoria, doutor Icaso também, Vilmar, que faz um excelente trabalho lá na Câmara, e aproveitando por último, informar a população que a nossa prestação de contas, o vereador Paulo César, está lá à disposição de qualquer pessoa. Agradeço, obrigado. Muito obrigado, PC. Senhor Antônio Naves, presidente da Instituição Cristã de Assistência Social de Uberlândia, Icaso, 50 anos, parabéns, né, pelo cinquentenário. E queria muito agradecer a presença do senhor aqui, senhor Antônio. Muito obrigado, de coração. Eu agradeço muito. Foi muito bom ter a oportunidade de estar falando aí em casa. Para mim, sempre é o assunto meu do dia a dia. Mas eu gostaria aqui de dizer o seguinte. Primeiro, uma informação. Uberlândia, quando realizou o primeiro mutirão de direito a ter pai. E hoje ele é realizado no estado de Minas Gerais inteiro. No Brasil inteiro. No Brasil. Então, referência para todo o Brasil. Então você viu, começou aqui. E segundo, dizer o seguinte, na fala do Dr. Cleito, que a gente sempre aprendendo. Eu acho que o Dr. Cleito tem muito a fazer o empresário a contratar jovem aprendiz. Como defensor público. Vamos fazer um movimento. Acho que nós descobrimos que ele tem força de lei também. Notificar e chamar o empresário para perguntar por que ele não cumpre a lei. Está com você, doutor Cleito. E muito obrigado pela oportunidade. Estou à disposição de vocês na hora que vocês precisarem. Tá, depois a gente vamos climatizar um programa para falar sobre a importância do projeto Jovem Aprendiz, enfim, discutir o assunto mais amplamente. Muito obrigado, viu, doutor? Senhor Antônio Naves. Vilmar Rezende, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua presença. E não é a primeira e não é a última, né? A gente está sempre aí discutindo vários assuntos aqui. Muito obrigado. Eu quero dirigir a você, mãe, você, pai. Não perca essa oportunidade. Nós estamos aqui diante de um grupo seleto. Está aqui ao meu lado o senhor Antônio, daí caso. Se você tiver filho de 14 anos, né? Está aqui uma pessoa que eu tenho certeza, a experiência que o PC teve, eu já tive a oportunidade de ter essa experiência com ele, que ele fez um desafio um dia para um jovem próximo de mim. Então, se você, mãe, tiver com seu filho com dificuldade, é uma oportunidade que você tem de colocá-lo no caso, né? Os meios, a forma, com certeza, porque o senhor Antônio lá, ele vai dar uma orientação para você e dizer aos empresários, vamos acolher esses jovens com toda certeza e vamos dar oportunidade. E você também não pode perder esse mutirão do dia 19 de maio, 18 de maio, que a Defensoria está aí oferecendo a toda a nossa sociedade, né? Parabéns, Defensoria, eu sou fã de vocês e que Deus possa continuar iluminando todos vocês e a todos nós, né? Grande abraço, sucesso a todos vocês. E muito obrigado pela oportunidade. Bom, obrigado a todos vocês, então. E a gente agradece a você em casa, que está chegando agora, quer assistir esse programa na íntegra, pode ir no portal da Câmara, www.câmarauberlandia.mg.gov.br. Lá tem um link, Câmara Debate, vários programas que a gente já fez aqui. Já estamos mais de 200 programas aí, né, nesses anos de TV Câmara. E esse programa você pode assistir também nas reprises que são repassadas aqui pela TV Câmara. Então a gente volta no próximo Câmara Debate. Até lá.